Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Tu é torcedor do Roma mais do que qualquer outra coisa. Não, eu gosto do Roma, eu gosto da cidade, eu gosto das pessoas, porque os caras me tratam bem lá, cara. Então eu vou com o maior prazer, gosto da cidade, gosto dos caras. Vai com qual frequência pra Roma? Menos do que eu gostaria, mas vou. Sei, gosto da cidade, né? Pô, cidade que... Quem é que não gosta de ser bem tratado, né? Não, e não é Roma, né? Com toda aquela história. Pô, eu fiquei lá 4, 5 anos, tem um agradecimento absurdo. Absurdo. Sempre quando tem algum movimento meu, assim, de aniversário, sempre chega alguma coisa da Roma. Sempre chega. Ah, que legal, sempre pô. chega alguma coisa. Ou Natal, essas coisas, sempre vem alguma coisa. E é uma coisa que faz bem, né? Faz bem. Só que teve um trabalho e reconhecido, embora a direção lá não tem mais ninguém naquela direção. Tem só uma pessoa que era era neta do Viola, que tinha, na época, 10 anos, né? Caramba, cara. Então o resto é tudo novo, cara. Ah, mas aí, como é a história do clube, passa de geração em geração. E agora em 27 faz 100 anos. A Roma vai fazer um centenário em 27. Deve fazer uma festa interessante. Ó, eu vou pra Roma esse ano, passar férias. Tu vai me conseguir De um ingresso novo? lá. De novo? Nunca fui. Eu tô sempre de festa. Eu pedi o ingresso pro Falcão para ver o jogo da Roma. Olha aqui, os teus anos de Itália mudou por completo o teu modo de vida? Não foi a Itália, na realidade. Eu sempre gostei, tá? Eu sempre gostei desde que eu tinha lá, a minha mãe foi costureira, de camisa, ela fechava as camisas para entregar em Porto Alegre. A gente morava em Niterói, Canoas, que é um bairro de Canoas. Mas eu sempre tive curiosidade. Então, depois, tem uma história até engraçada, porque o Internacional foi viajar para a Europa e fez todas as roupas num determinado lugar, mas eu não gostei da minha. Mas era um traje? Roupa, sim, roupa. Todo mundo chama de terno, não é terno, porque não tinha colete, é costume, que é só calça e casaco. E aí eu, sei lá, fui lá e falei com o cara, olha, pô, eu vou fazer de novo. Eu fui lá, fiz de novo com ele e tal. Depois, quando eu tive a grife de moda, sim, ele foi o cara que tocou a minha parte de produto, que é o Pedro França. E ele disse, pô, desde aquela época ficou chato com a roupa. Eu disse, pô, eu até gostei. Eu não sou escravo, evidentemente, disso, mas acho que a elegância não está na roupa que se põe. A elegância está no que se fala, no que você não fala. A elegância está nos teus gestos, está na maneira de se comportar. E quando eu falo maneira de se comportar, não significa que, de vez em quando, também não tem que chutar a porta. Só que para chutar a porta, de preferência, não chuta de bico. Chuta de pé, de lado. Até na hora de falar, ele fala com forma elegante. Eu sempre gostei. A Itália, evidentemente, porque a Itália é meio... Porque é um berço da moda, né? A Itália, na época, principalmente a masculina. A feminina era mais França. Hoje está muito masculina, feminina, Paris também. E eu ia nos desfiles e tal. Quando dava, que eu tinha liberação, eu ia. Jorge Armani foi alguns, Valentino foi algum. Chegasse a conhecer Sim, conhecia todos eles. Sério? E que eu gostava. Aí aprendi muito, né? Estava lá de moda, aprendi também taticamente, né? E sempre gostei de Versace, de Franco Ferré. Aí eu vou te dar uma lista aqui. Mas assim, quando tu vai para Itália, no sentido do brasileiro, né? Quando o jogador desembarca lá, ele sente um choque de uma diferença cultural em termos de moda, imagino. Mas eu tive a sorte que eu já fazia aqui as minhas roupas com alfaiate. Na época tinha alfaiate. É verdade, é uma coisa que já não tem mais, né, cara? Italianos, 2 irmãos que moravam aqui. Ah, legal. E então eu já fazia com eles. E eu tive com eles algumas conversas que eles me disseram mais ou menos um pouquinho de falar de Itália, né? Um pouquinho da cultura italiana. E que era de Leone. E aí a minha roupa eu fiz com eles. Desci na Itália de gravata. Bonitinho, bem alinhado. Como se eu fosse um italiano. Tá? Perfeito. E, enfim, tive sempre esse cuidado. Eu acho que a imagem que você traz, você tem que respeitar isso. Tem que respeitar a imagem, né? Você não pode ser escravo disso, mas também não pode se apresentar não valorizando a profissão. Porque dificilmente eu chamo jogador de futebol. Eu chamo atleta profissional, né? Porque é uma profissão, né? Sim. As pessoas ficam, não é uma profissão.
É um atleta profissional. É um atleta, né? Não é um... O hábito de chamar de jogador de futebol, mas na realidade é um atleta, cara. Isso para mim é básico. Quer dizer, Mas tu aprendeu isso... Aí, não, aprendi muito aqui, mas lá eu dei uma bem demais, evidentemente, porque lá na época nós não tínhamos essa cultura de moda. Na época, tu fala de 1980. Nós tínhamos muito mais, eu brinco sempre com o pessoal, um comércio de roupa, não tínhamos uma moda. Entendi. Isso foi, depois com o tempo, houve essa aproximação também de Brasil e Itália, de moda, e aí o dono da Vila Romana, o André Bretti, trouxe, até eu ajudei ele a trazer, trouxe o Armani, trouxe um monte dessas grandes gifts europeias para o shopping de São Paulo. Depois, é verdade, alguns shoppings hoje já andou para tudo que é lugar, né? Tudo que é loja dele. Então, eu fiz isso e tinha começou a aproximar um pouco mais. A música, por exemplo, né? Eu, quando cheguei na Itália, me lembro que, coisa marcante que eu me lembro, que eu chegava lá e o Ancelotti, na Roma, jogamos juntos, ele cantava, ei, meu amigo Charlie Brown, naquele italiano, e eu cantava champanhe para ele, porque tinha terminado o intercâmbio musical. Então, enfim, do champanhe para DiCaprio, até hoje, e ele cantava Charlie Brown, também que tinha sido sucesso há muito tempo atrás. Então, é verdade que depois, quando eu comecei a jogar, eu precisava falar italiano. Eu precisava aprender rápido o italiano, porque eu sempre fui um jogador de jogar falando. Pega lá, marca, cuidado. Sempre fui assim. Eu sempre quis orientar tudo dentro do campo. E eu tinha que falar. E tu demorou quanto tempo para aprender italiano? Eu comecei, o rapaz me convidou da televisão, vamos fazer televisão. Eu não falo, não, mas aí eu fui. Fui para ter a responsabilidade também de aprender o italiano. Posso chegar frente à televisão e falar português, né? E ele traduzir. Não, então eu tive essa também isso. E fui para a rádio Dimensione Sono, onde eu tinha o diretor lá, era um cara que ele tinha morado alguns anos no Brasil e ele tinha um caminhão de discos brasileiro, época do LP. Claro. Então ele produzia o programa. Então, trabalhava eu e o Pato, né? E a gente botava lá, sei lá, músicas do... O programa era 80% música brasileira, italiana, e 20% de futebol. Era uma condição que eu coloquei pro cara. Eu não vou ficar falando de futebol aqui, né? Eu falo até de futebol, evidentemente, mas o objetivo é divulgar a música. Jogador, tu... Sim, já estava fazendo rádio e televisão. Eu digo, eu quero divulgar a música brasileira, né? Também a música italiana, muito mais a música brasileira. Então eu colocava lá, sei lá, eu me lembro bem de botar o Djavan, que estava começando. Sim. Começando, ninguém conhecia na Itália. E o Roberto Carlos, que é já conhecido. Então eu fazia esse misto aí. E foi muito legal. E o cara era... E o conteúdo de futebol, como é que era? Era o que vinha na hora. Aí o Pato perguntava, eu respondia. Mas o foco mesmo era muito mais voltar, tentar criar esse intercâmbio e valorizar os nossos cantores e compositores que estavam surgindo. Se eu botasse Toquinho, todo mundo conhecia. Toquinho morou na Itália. Mas eu queria também botar artistas, cantores jovens. E era tranquilo fazer esse intercâmbio naquela época, nos anos 80, que a comunicação hoje... Não, era porque esse diretor, que trabalhava na Itália, morou 6 meses aqui e tinha 2.000 discos brasileiros. Então, senão não conseguiria. Então era nesse sentido que eu queria entender. Sim, ele tinha um monte de discos. E aí a gente fazia essas coisas. O programa de 1 hora e pouco foi legal. Nós fazíamos nas segundas-feiras, porque na segunda-feira tinha antes de ir para a Itália, as informações que chegavam a ti sobre o futebol italiano... Zero. Zero? Zero. Eu só lembro, assim, de alguns jogos do Santos contra a Inter ou contra o, sei lá, Benfica, o Milan e tal. Mas nós não tinha televisão, não tinha nada para acompanhar. Né? Pois é. Então, a verdade é que quando eu fui para a Itália em 80, não tinha, assim, a facilidade de... Não tinha um campeonato brasileiro passado lá para os caras da Mas eles sabiam que vocês eram tricampeões e que tu era um destaque. Não, eles na realidade, era muito mais... não tinha muita notícia disso, tá? Eu fui para lá em 80 e não tinha...
Só tinha a Band que transmitia o Campeonato Italiano. Depois... Anos 90. Aí pega o meu... Não, 80. Já 80. Já? Já. Eu sou 8-13 e eu me lembro muito bem. não, Assim, mas na minha 80 infância, ser o Campeonato Italiano. Sim, exato. Que era a Premier League. Que era a hoje. Premier League de hoje. Mas então, eu quando cheguei lá, não tinha jogo. Quer dizer, eu fui e eu, por detalhe, nós já falamos outra vez que eu não fui à Copa de 78, enfim, as brigas lá com o treinador, não fui. Então eu não tinha nem me mostrado. Porque tu te mostra, na época, tinha mostrado o Mundial. Numa Copa do Mundo.